Vamos agora realizar, alguns exercícios referentes aos tópicos 4.1 a 4.4 para melhorarmos o entendimento da unidade 4. Determine a intensidade e o sentido direcional do momento em B para cada uma das três forças agindo na barra. Observando então a barra, nós temos, F1 totalmente na vertical, F2, cujos componentes aí retangulares nós vamos extrair, do triângulo semelhante, e F3, que temos aí a relação para x e y com base no ângulo de 30 graus. Observem que as unidades aqui não estão no sistema internacional. Serve então para a gente treinar um pouquinho sobre unidades aí do sistema americano. Para a solução, nós temos então que realizar o momento para cada uma dessas forças, ou seja, M1, M2 e M3 em relação ao ponto ali B. Começando então por F1, nós temos um sistema de convenção x, y, com momento positivo no sentido anti-horário, e para isso nós temos momento então F1 em relação a B igual a, queremos a intensidade, então força 1 vezes a distância aí perpendicular 1. Quanto vale a força? 375. Quanto que vale a distância? 6 mais 5. Logo, o momento aí F1 será 375 vezes 6 mais 5. Portanto, nosso MF1 em relação a B vai ser igual a 4.125 libras. Opa, apagar para corrigir, faltou uma perninha ali. Então, nosso momento 1 será igual a 4.125 libras vezes foot, certo? O mesmo que escrever 4,125 kip vezes foot. Lembrem newtons, quando a gente consegue faz essa relação aqui, nós não usamos quilonewton. Para libra, a gente vai usar, ao invés de quilolibra, nós vamos usar kip, que é a representação simbólica dessa proporção. Então, seguindo o mesmo raciocínio, para força F2 em relação a B, nós temos aqui, como ela não está totalmente em x ou y, nós temos que fazer a relação, Nós vamos ter uma componente dela aqui, que é F2 em x, e temos a componente dela aqui, que é a F2 y. Logo, nós temos, que o nosso momento, força aqui em x, a linha de ação passa em B, não vai gerar momento, somente a em y. Portanto, o MF2 vai ser F2y vezes essa distância 2 aqui em relação a x, que é quem? 5 foot. Logo, nós temos aqui, quem que é o nosso F2y? 500 vezes ali com base no nosso triângulo, 4/5 vezes a distância 5. Portanto, o momento de F2 em relação a B será 2.000 libras por foot, que é igual a 2 kip foot, KIP vezes FT. Por fim, agora para a nossa força 3, em relação ao B, nós temos uma decomposição dela ao longo de x e uma decomposição dela ao longo de y, certo? Y, linha de ação, vai passar em B, não vai ter, então, momento, somente a força em relação a x. Então, nosso momento aqui, lembrando, em todos os casos, está gerando momento positivo, que é o momento anti-horário. Na dúvida, vamos pegar aqui esse caso do momento 3. Então, nossa força está aqui, nós temos a alavanca aqui. No sentido que está puxando aqui, a alavanca tende a girar nesse sentido, que é o nosso sentido horário. Logo, nós temos aqui F3x, positivo, momento, vezes a distância 3 ali em y, que é quanto? Meio.
Quanto que é a distância aqui em x? A força, desculpa, em x? 160 seno de 30. Então, aqui nós temos 160 seno de 30 vezes a distância, que é meio. Logo, o momento da força 3 ali em relação a B é igual a 40 libra-foot. Portanto, nossas respostas confirmando, né? O momento da força 1, 4,13 ali, kip por foot. Nosso momento da força 2 é 2 kip foot e o momento da nossa força 3 é 40 libra-foot. O pé de cabra está sujeito a uma força vertical P de 25 libras na empunhadura, ao passo que é necessária uma força F, 155 libras na garra, para puxar o prego. Encontre o momento de cada força sobre o ponto A e determine se P é suficiente para arrancar o prego. O pé de cabra entra em contato com a placa no ponto A. Logo, o que o nosso problema pede para a gente? A informação se a força aplicada no ponto P, né, a nossa força P, é suficiente para tirar o prego, né, fixado ali no ponto O. Lembrando que, para conseguir retirar o prego, nós temos que gerar, então, uma força suficiente naquele ponto, capaz, né, de vencer a força F. Como que a gente verifica isso? Se, né, o momento que a força F faz em relação a AA for maior do que o momento que a força P gera no ponto A, quer dizer que a gente não está conseguindo tirar o prego. Ele está lá ainda. Nossa força P tem que gerar um momento maior do que a força F para fazer a retirada desse prego. Em outras palavras, né, a nossa força aqui está gerando o momento. Então, vou escrever aqui, ó, P gera um momento em relação a A. E a nossa força F gera um momento em relação a A. Tá? Aqui o nosso ponto A. Eu vou conseguir, né, retirar, arrancar o prego se meu momento em relação a A for maior do que o meu momento de F em relação a A. Lembrando que aqui a gente está trabalhando com o quê? Com módulo. Por quê? Se, né, eu tenho um momento segurando um prego nesse sentido, eu preciso gerar um momento nesse sentido para vencer esse aqui e conseguir tirar o prego, certo? Então, seguindo essa lógica, nós temos aqui os dados, né? P igual a 25 libras e F igual a 155 libras. Então, tá pedindo, né? O módulo do nosso momento aí de P em relação a A é maior do que o nosso módulo do momento de F em relação a A? Essa é a pergunta. Então, vamos calcular. O momento de P em relação a A vai ser dado. Como que a gente avalia em termos aí de componentes retangulares? Menor distância perpendicular. Então, aqui, ó, olha a distância perpendicular aqui, ó. Tá vendo? Então, portanto, eu preciso saber, né? Uma componente ao longo dessa distância perpendicular e uma componente perpendicular aqui. Confere? Então, qual que vai ser a distância, né? Chamando aqui essa direção aqui de x e aqui de y, qual que vai ser a nossa relação aqui? Vai ser P de x, certo? Vezes a distância P em y. E aqui, qual que vai ser a nossa relação? Vai ser P de y vezes a distância P em x, certo? Então, partindo desse princípio, nós temos aqui que o momento, né? Ó, a força está aqui, então é como se estivesse fazendo isso aqui, ó. Vai gerar um momento nesse sentido, positivo. A força está aqui para baixo, então vai puxar nesse sentido também, positivo. Logo, P de x, D de y, mais P aí de y, né? Vezes o D aí de x, certo? Quanto que vale esse x?
Se aqui eu tenho 90 graus, então colorir 90 graus ali, ó. E aqui vale 20, quanto que vale isso aqui? 70, certo? Então, P de x vale 25 cosseno de 70, vezes a distância. Então, a minha projeção está nessa força, a distância é quanto? 1,5. Mais P de y, né? De forma análoga, 25 seno de 70, vezes a distância. Se está aqui, qual que é a distância perpendicular? Isso tudo, que é quanto? 14. Então, vezes 14. Isso tudo aqui dá 341,72 libras aí pela distância, certo? Agora, analisando nossa força F, nós temos que o momento que ela gera em relação a A vai ser quem? Eu estou olhando em relação a esse ponto, então eu tenho uma decomposição aqui e uma decomposição aqui. Chamando aqui de x e aqui de y, nós vamos ter o quê? F de x vai gerar momento em relação a esse sentido negativo. Então, menos F de x d de y de F. E o F aqui em relação a y, a linha de ação passa lá no A, logo não tem momento. Então, esse é o momento total aqui de F, que vai ser igual a quê? Menos 155 vezes a distância, que é quem? 3. Portanto, o momento aqui de F em relação a A é igual a menos 465 libra vezes nossa unidade de comprimento. Portanto, né, nossa pergunta perguntava se o módulo de momento de P em relação a A é maior do que o módulo do nosso momento de F em relação a A. Não é maior. Logo, P não é suficiente, certo? Em outras palavras, é como se eu tivesse uma força, né? Agindo aí um momento, agindo nesse sentido de 465 e precisaria ter, então, um momento pelo menos aí maior que 465 para provocar a rotação nesse sentido e a retirada do prego que está fixado lá no ponto O. Portanto, nossas respostas, né, são o momento F de 403 e o momento P de 341, ok? Aproximadamente.